Bom dia! Hoje são 19 de dezembro de 2017, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 50º vídeo 50 da série Teólogo Norman Geisler e Verdades Bíblicas. Para quem está chegando ao meu canal pela primeira vez, explico aqui que estou fazendo uma pequena série sobre o livro que aqui está. Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Este livro foi escrito por dois cristãos evangélicos fundamentalistas norte-americanos, o Norman Geisler e o Thomas Rowe. O Norman Geisler é doutor em teologia e mestre em filosofia. O Thomas Rowe é mestre em estudos bíblicos. Os dois são cristãos fundamentalistas porque, de acordo com os dicionários da língua portuguesa, cristão fundamentalista é aquele que interpreta a Bíblia ao pé da letra, literalmente. Cristão fundamentalista, pois eles deturpam os textos bíblicos, eles, diante de lendas bíblicas, de alegorias bíblicas, de fábulas bíblicas, eles veem como se fosse um fato real. Daí, quando começam a explicar, aí eles caem no absurdo. E a emenda sai pior do que o soneto, correto? Muito bem. Antes de entrar propriamente em mais um trecho do livro de Norman Geisler, quero aqui mostrar novamente o livro de Freud, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud aqui é a religião. E peguei mais um trecho deste livro aqui no quadro, para que a gente aí faça uma análise. E o outro livro também, mais uma vez, está aqui, Apologia à Razão. Apologia à Razão. Quem escreveu este livro aqui foi o jovem Márcio Aparecido Taddei. Aparecido Taddei. Ele possui um canal no YouTube, Aparecido Bebedouro. Bebedouro porque o Taddei nasceu no estado do Paraná. Ele nasceu no município de Guairá, no Paraná. E hoje ele reside em Bebedouro, no estado de São Paulo. E trago aqui mais um trecho do livro de Aparecido Taddei. Então vamos agora ao quadro para explicar esses trechos, o do Sigmund Freud e o do Aparecido Taddei. Vamos lá. Muito bem. Sigmund Freud e Aparecido Taddei. Sigmund Freud, austríaco. Aparecido Taddei, brasileiro. Sigmund Freud faleceu em 1939, no início da Segunda Guerra Mundial. Aparecido Taddei vive. Muito bem. Sigmund Freud foi o pai da psicanálise. Ele era judeu e ateu. O único ateu da família e o filho mais inteligente da família. Muito bem. Na página 119 do livro O Futuro de uma Ilusão, o Sigmund Freud escreve o que está aqui. Diz ele: o crente não se deixará privar de sua crença, não à força de argumentos, e não à força de proibições. Caso se conseguisse isso com alguns, seria uma crueldade. Quem tomou soníferos por décadas, obviamente não poderá dormir quando privado do remédio. O Freud está dizendo aqui uma verdade incontestável. A primeira explicação aqui, crente, a palavra crente.
Muitas pessoas desconhecem o verdadeiro sentido, significado da palavra crente. Por exemplo, é muito comum uma pessoa católica dizer assim: eu sou católica, mas o meu vizinho é crente. Não é isso? Uma pessoa que diz, eu sou católica, porém meu vizinho é crente, essa pessoa mostra sua ignorância. Ignorância aí, gente, é falta de conhecimento. Então essa pessoa é ignorante. Por quê? Porque ela não conhece o verdadeiro significado do vocábulo crente. Crente é aquele que crê, gente. Quem crê em força sobrenatural, em deuses, essa pessoa é um crente. Crente é aquele que crê. Então o termo crente, ele é genérico. Todas as pessoas que creem em seres sobrenaturais, no sobrenatural, essa pessoa é crente, entendeu? Então, o católico também é um crente. O evangélico é crente, protestante, crente, adeptos do islamismo, crente, budista, crente, e assim por diante, entendeu? Então, crente abrange todas as pessoas que creem no sobrenatural, correto? Então, muito bem. O que o Sigmund Freud diz aqui é a mais pura verdade. Ele está dizendo que uma pessoa que acredita em deuses, no sobrenatural, essa pessoa não vai deixar sua crença, não vai abandonar sua crença apenas por força de argumentos, por mais lógicos e racionais que esses argumentos sejam. Não adianta. E também não adianta tentar convencer um crente a deixar sua crença à força de proibições, diz o Freud. Se alguém conseguisse isso, convencer um crente a deixar sua crença por força de argumentos ou de proibições, diz o Freud que isso seria uma crueldade com a pessoa crente. E por quê, hein, gente? Porque o Freud diz assim, com certeza. Porque o crente, ele tem essa crença por décadas, desde ali, o nascedouro, desde o berço. Os pais passam para a criança suas crenças, não é? Religiosas, seus deuses, suas religiões. Então uma criança que tem essa crença desde o berço, obviamente essa criança terá problemas, sentirá dificuldades na vida por ter abandonado sua crença. É isso aqui o que o Freud diz, ó. Não poderá dormir quando privado do remédio, porque a crença age como um sonífero, não é isso? Ela age como um sonífero, é um sonho. Ela age ali como se estivesse sob efeito de uma substância alucinógena. Então, quem está acostumado a tomar soníferos, se privar desse sonífero de imediato, rapidamente, essa pessoa terá problemas, não é isso? É essa comparação aqui, feita pelo Freud. Uma verdade absoluta na página 119 do livro dele. Vejamos agora o Aparecido Tadei, correto? Muito bem. O Aparecido Tadei, nesse livro aí, ele mostra um pouco de sua história, de sua vida, mostra aí o mundo em que ele acreditava. Ele foi evangélico, acreditava em tudo, e hoje ele é ateu também, a exemplo de Sigmund Freud. O Tadei viveu aqui uma crença religiosa, só que ele conseguiu sair dessa crença religiosa, mas foi uma posição dele, foi uma posição partindo dele, e não por fora, porque sempre é assim, né? O choque, é a própria pessoa que reconhece ali a verdade. Então o Aparecido Bebedouro vivia num mundo de ilusão, na ilusão religiosa, era evangélico, e ele saiu desse mundo, e poucas pessoas saem. Muito bem. Então diz aí na página 10 de seu livro, O Aparecido Tadei, ele diz assim: acreditava ele, não é?
acreditava que Jesus Cristo era o único Salvador, acreditava que eu era um pecador. É aquela velha história, o crente já nasce devendo, por ocasião do pecado original de Adão e Eva. Isso aqui, gente, que diz o Aparecido Tadei, é a mais pura verdade e mostra aí uma ignorância do homem antigo que está na Bíblia e que é propagada essa ignorância por cristãos. Muito bem. Então, vou explicar isso aqui do Tadei, mas antes vamos para cá, para que você entenda o processo. O passado da gente, o passado explica o presente, não é? Não explica o presente? Uma coisa que é presente hoje, ela, às vezes, é incompreensível, não é? Então, para que você explique o presente, é preciso, às vezes, que você vá ao passado, que você retorne ao passado para entender o presente. E vou dar um exemplo bem fácil aqui, na língua portuguesa, correto? Vamos lá. Verbos. Verbos aqui na língua portuguesa, não é? Muito bem. Qualquer verbo da língua portuguesa, ele apresenta, qualquer verbo, ele apresenta uma dessas terminações aqui, correto? Ou o verbo termina em A, seguido da desinência aqui de infinitivo R, ou o verbo termina em E, seguido da desinência de infinitivo R, ou o verbo termina em I, seguido da desinência do infinitivo. Por exemplo, o verbo matar. O verbo matar pertence à primeira conjugação, AR. Ele termina aqui, ó, em AR. Então ele pertence à primeira conjugação aqui, AR, correto? O verbo beber pertence à segunda conjugação, ER, porque termina em ER, entendeu? O verbo comer, da mesma forma, pertence à segunda conjugação verbal, porque termina em ER, entendeu, gente? O verbo partir pertence à terceira conjugação verbal, IR. E o verbo sorrir pertence também à terceira conjugação verbal, que aqui está, porque termina em IR, correto? Então, todos os verbos da língua portuguesa, todos, vão encaixar ou na primeira conjugação, AR, ou na segunda conjugação, ER, ou na terceira conjugação, IR, correto? Todos os verbos da língua portuguesa. Muito bem. Agora, diga-me uma coisa. Veja este verbo aqui. Veja este verbo aqui, ó. Verbo pôr, correto? O verbo pôr é da língua portuguesa. Muito bem. Então, a que conjugação ele pertence? A conjugação A, primeira, a segunda é R ou a terceira IR? O que você me diz aí? O que você me diz aí? Se isso aqui cai num vestibular, não é numa questão de língua portuguesa, milhões de brasileiros perderão a questão, porque eles não sabem, não é isso? Muito bem. Então você vê aqui que o verbo pôr, ele termina aqui, ó, em OR, não é isso? Não é formado assim? OR. E aqui não cabe. Não cabe na primeira, não cabe aqui na segunda, não cabe aqui na terceira. E o verbo é da língua portuguesa. E agora, gente? Ele tem que entrar aqui. Se ele é verbo da língua portuguesa, então ele tem que entrar aqui em uma dessas três conjugações. A que conjugação pertence o verbo pôr? Hein, gente? Ele tem que entrar aqui. E agora? Gente, o verbo pôr pertence à segunda conjugação. Entendeu? Pertence à segunda conjugação.
Aí você me diz, mas por quê? Se ele termina aqui, ó, se aqui é um O e aqui é um E, por que isso? É simples. É simples explicar isso aqui, ó. Sabe por quê? O verbo por pertence à segunda conjugação. Sabe por quê? Isso aqui é o presente, não é, gente? Hoje, não é assim? Então, para você entender por que o verbo por pertence à segunda conjugação verbal, é preciso, gente, voltar ao passado. Olha aqui. É por isso que eu coloquei o passado explica o presente. O presente é o verbo por nesse formato. P-O-R. Esse é o presente. Mas para que você entenda que o verbo por pertence à segunda conjugação, é preciso que eu mostre a história do verbo por no passado. Aí você vai entender porque ele é da segunda conjugação. Entendeu, gente? Então, no passado, o verbo por, ele era pronunciado e escrito assim, gente, ó. Era poer. Entendeu? Isso aqui era no passado. Era poer. Poer. Como a língua, ela é dinâmica, ela muda, ela evolui, como tudo na vida. Então, esse verbo aqui, poer, ao longo do tempo, perdeu aqui, na parte infinitiva, perdeu aqui esse R. E hoje é assim, ó, por. Viu aí? Então, é o passado explicando o presente. Só assim você vai entender o presente, por meio do passado, entendeu? Isso que eu fiz aqui, de propósito, é a mesma coisa, gente, o processo em relação à Bíblia. Quando a Bíblia contém essas loucuras que lá estão, e essas aqui ditas pelo Aparecido Bebedouro, para que você entenda esse negócio de pecado original aqui, na lenda de Adão e Eva, é preciso que você pegue a Bíblia lá no passado também, para entender a Bíblia no presente, correto? Então, quando você vai estudar a Bíblia, é preciso que você volte à época em que os textos bíblicos foram escritos. E aí você vai entender a ignorância daquele mundo. Viu aí? Então você recorre aqui ao verbo por para explicar o presente, recorre ao passado. A Bíblia também. Para você entender a Bíblia, você tem que voltar ao passado e ver os textos bíblicos, a razão de eles terem sido escritos dessa forma no passado. E aí você vai entender a Bíblia facilmente. Muito bem, agora vamos aqui ao Aparecido Bebedouro. Ele diz assim, novamente: acreditava que Jesus Cristo era o único Salvador. Acreditava que eu era um pecador. É aquela velha história, o crente já nasce devendo, por ocasião do pecado original de Adão e Eva. Na lenda de Gênesis, está escrito lá que o Deus hebreu, não é? O Deus hebreu, ele lançou 3 castigos ali, ou melhor dizendo, castigos para 3 seres dentro da lenda. Lançou o castigo para a mulher, para o homem e para a cobra, a serpente, não é? Naquela lenda lá de Gênesis. Você vê que os castigos são coisas bem infantis. E por quê, gente? Porque essa era a técnica utilizada naquele tempo. E porque está escrito lá, por exemplo, que a mulher dará à luz, por meio de dores, a filhos, não é isso? Por que está escrito isso lá na Bíblia? Porque a Eva foi castigada ali com parto com dores. Por quê? Porque no mundo hebreu, eles só conheciam parto com dores. E eles atribuíam essa dor, parto com dores, na lenda formulada por eles, ao Deus hebreu. Só que mostrei aqui as brincadeiras ali da lenda, não é? A infantilidade. Muito bem.
E por que, como diz o Aparecido Bebedouro, por que o crente já nasce devendo lá na lenda de Gênesis? Por quê, hein? Eva foi castigada com parto, não é isso? Por meio de dores, correto? E essa punição para a Eva foi estendida pelo Deus hebreu para todas as filhas que viessem depois, que ainda nem existiam na época aí da lenda, não é isso? Então por que as filhas de Eva, que ainda nem existiam, coitadas, sofreram a punição do Deus hebreu para a Eva? Por que isso? Porque no mundo antigo, a pena, a punição, gente, passava da pessoa do culpado. Entendeu? Era um atraso. Então esse negócio de dizer que o crente já nasce devendo, dentro da doutrina cristã, isso é uma loucura. Isso é um atraso da época. Porque uma pessoa inocente pagava pelo que o pecador fez. Entendeu? É por isso que na Bíblia, os casos lá, lendários, em que o Deus hebreu, ele pratica aqui uma profunda injustiça. Ele pune pessoas inocentes em razão do que outras pessoas fizeram. Isso aqui é para você entender, porque isso aqui é um mundo de atraso. O mundo da Bíblia é um mundo antigo. Então lá, naquele tempo, a punição recaía sobre pessoas inocentes. Isso aqui, essa loucura que está lá no mundo antigo, nos hebreus, nos egípcios, etc. Essa loucura, gente, não existe mais aqui no Brasil, por exemplo. Aqui no Brasil, só paga por um crime alguém que o comete. É o exemplo, não é? Um pai no Brasil que comete um homicídio, em que não houve participação de seu filho, somente esse pai é que vai ser processado, é que vai ser condenado e é que vai ser preso. O filho dele nada tem a ver com as ações de seu pai. Entendeu? No mundo da Bíblia, não. Sempre que o Deus hebreu age, ele castiga pessoas inocentes que pagam pelo que outras pessoas fizeram. Isso está na Bíblia, lotado na Bíblia isso aqui, de Gênesis ao Apocalipse. Outro exemplo aqui, eu te dei, não foi? Veja aí, Davi e Batseba, o crime de adultério. Lá na Bíblia, você vê que o Davi praticou um crime, não é isso? Adultério. Juntamente com a Batseba, também ali praticou o crime de adultério. Os dois, Davi e Batseba. Dessa relação sexual entre Davi e Batseba, surgiu um filho, o filho de Davi com Batseba, o primeiro. Muito bem. Então o Deus hebreu deveria ter matado aqui, na lenda bíblica, os dois culpados, né? Os dois criminosos, o rei Davi e a Batseba. Só que, na lenda bíblica, o Deus hebreu não matou Davi e nem matou Batseba. Ele foi matar quem? Matou o filho do Davi. Viu aí, gente? O filho pagando pelos pecados de seus pais. Então o Deus hebreu, numa profunda injustiça, dentro da lenda bíblica, ele mata o filho de Davi para se vingar do Davi. É uma loucura, gente, o mundo antigo. E é sempre assim. Lá nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, que não são 10 mandamentos, novamente lá, o Deus hebreu dizendo que vai punir os pais nos filhos. Até aí, muitas gerações. Entendeu, gente? Essas loucuras estão na Bíblia, por quê? Porque no mundo antigo, a visão de justiça era errônea, profundamente injusta. E hoje, aqui no Brasil, não temos mais esse problema. Nós evoluímos. Eles não. Eles viviam no mundo atrasado. É por isso que o Aparecido Tadei diz aqui, com certeza, que é um absurdo um crente aqui ter na sua cabeça que já nasce devendo.
em razão do que Adão e Eva fez. É a transferência de culpa que não pode mais existir e não existe aqui no Brasil, porque nós evoluímos. Certinho? Então, essa aberração que está na Bíblia, e que é uma aberração da doutrina cristã, ela é explicada quando você vai ao passado. Da mesma coisa que eu expliquei aqui, o verbo por. Entendeu? Muito bem. Agora vamos entrar no assunto do vídeo, não é? Com o trecho aí de Norman Geisler. Vamos lá. Muito bem. Vamos agora ao assunto propriamente dito. Vou mostrar aqui uma passagem na Bíblia em Deuteronômio, mostrando ali que Moisés, o lendário Moisés, não escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Para que você entenda a Bíblia, eu sempre digo, é preciso que você estude profundamente como os livros bíblicos, os textos bíblicos foram escritos e como eles depois foram juntados por alguém, e aí formando a Bíblia que nós temos hoje. Correto? Quando os hebreus escreviam esses textos, gente, eles escreviam isso de forma livre. Escreviam seus desejos, seus anseios, suas aspirações, seu sofrimento. Então, o livro da Bíblia foi escrito por hebreus. Lá, os primeiros livros que formam o que os cristãos chamam de Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então, eles foram escrevendo os textos sem objetivo de um dia juntar tudo isso e formar um livro como nós temos hoje. Não era essa a intenção. Isso aí foi feito depois, correto? Então, Moisés algum escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Assim também, o livro de Mateus não foi escrito por Mateus. Lucas não escreveu Lucas. Isso é tradição. É apenas tradição. E a gente conhece isso estudando ali profundamente a história da confecção da Bíblia. Isso tudo é tradição. Então é tradição dizer que Moisés escreveu os 5 primeiros livros, que Mateus escreveu Mateus, Lucas escreveu o que está em Lucas, João escreveu o que está em João, e assim por diante. Não, não foi assim. Naquele tempo, a regra, havia escritores anônimos, e eles colocavam nomes de pessoas diferentes. É como se eu fosse fazer hoje um conto. Eu escrevo um conto aqui, faço um conto aqui, em 2 dias, aqui em Brasília, e nesse conto, em vez de colocar meu nome, porque fui eu que fiz o conto, eu coloco o nome de Machado de Assis. Então era assim muito comum na época da Bíblia, e a gente aprende isso estudando seriamente a história da Bíblia. Portanto, eu nem queria fazer um vídeo sobre essa passagem aqui de Deuteronômio, mas eu fui forçado a fazer em razão da infantilidade das respostas do Norman Geisler para o que está aqui em Deuteronômio. E você vai rir muito aí. Vamos lá? Vamos. Muito bem. Aqui na Bíblia temos Deuteronômio, capítulo 34, versículo 5. Lá o título do capítulo é este aqui, a morte de Moisés. O livro de Deuteronômio é o último livro do Pentateuco, não é? Pentateuco, por causa de 5 livros, né? 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, não é isso? Muito bem. Então o título lá é a morte de Moisés. Está escrito assim, veja. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Está escrito ali em Deuteronômio. Você vê aqui facilmente que Moisés não escreveu o que está aqui em Deuteronômio. Por quê, hein, gente? Porque ninguém escreve o dia da própria morte. Por exemplo, se um cidadão morre hoje, ele não escreve assim: eu,
cidadão fulano de tal, morri hoje e fui enterrado no cemitério São João Batista. Mortos não existem mais. Mortos não conseguem escrever nada. Então você vê aqui que é fácil perceber, nessa passagem de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 5, que Moisés não escreveu o que está aqui em Deuteronômio, porque aqui é a narrativa da própria morte de Moisés. Entendeu? Esse aqui é um dos motivos, são inúmeros os motivos que levam as pessoas estudiosas da Bíblia, pessoas sérias, mostrando que nada tem a ver ali, que aqueles 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, foram escritos por pessoas diferentes. Não só em relação a essa passagem aqui de Deuteronômio 34, 5, mas também em razão de outras características, como inúmeras contradições entre os livros e relatos de criação, 2 relatos diferentes e contraditórios, e o estilo da escrita diferente também, a referência à divindade, Elohim e Senhor Deus, a tradição javista, o Deus chamado por Javé, já o outro por Elohim. Tudo isso mostra de forma clara que os 5 livros primeiros da Bíblia foram escritos, melhor dizendo, por várias pessoas, por várias mãos. Então você vê aqui que diz, assim morreu ali Moisés, na terra de Moabe. Veja, morreu ali Moisés escrevendo sua própria morte, depois de ter morrido. Isso aqui é mais uma prova de que Moisés não escreveu o que está nos 5 primeiros livros da Bíblia. Esse Moisés, que está aqui no que os cristãos chamam de Velho Testamento, que não é velho para os judeus, esse Moisés aqui, a figura nas lendas, nunca existiu. É um Moisés lendário. Muito bem. Então, diante dessa realidade aqui, de Deuteronômio capítulo 34, versículo 5, veja o que o Norman Geisler escreve aqui nas páginas 140 e 141 de seu livro. Ele escreve assim, ele coloca aqui várias condições, você vai rir aqui, ó. Primeiro e segundo, vamos lá. Ele diz, primeiro, não é necessário concluir que Moisés não poderia ter escrito o seu próprio, aqui, tudo bem, ele errou aqui, mas tudo bem, o seu próprio obituário, é o que está lá no livro, viu? Está perfeitamente dentro do poder de Deus revelar o futuro com todos os seus detalhes. E aí ele cita alguns livros aqui de Daniel, da Bíblia, não é? Muito bem. Continua o Norman Geisler. Não é irracional acreditar que o Espírito de Deus, através de Moisés, tenha redigido este capítulo final aqui de Deuteronômio, não é? Se considerarmos que este capítulo foi escrito por Moisés, aqui ele já vai mudando, ó. Ou por Josué, ou por outra pessoa, você vê aqui que o Norman Geisler já vem aqui apresentando situações em que este capítulo sim aqui, diz ele, realmente não foi escrito por Moisés. Pode ter sido escrito por Josué ou por outra pessoa, né? Quem sabe aí o Aparecido Bebedouro também tenha feito isso aí, né? Mas tudo bem. Aí diz o Norman Geisler, isso não implica que Moisés não tenha sido o autor de Deuteronômio ou dos 4 primeiros livros do Pentateuco. Segundo, diz o Norman Geisler, é perfeitamente razoável admitirmos que alguém, talvez Josué, então você vê aqui que o próprio Norman Geisler, já aqui no segundo ponto, já está admitindo que isso aqui não foi escrito por Moisés, talvez aí por Josué. Veja aí. E tenha acrescentado este capítulo, Josué, tenha acrescentado este capítulo final aos livros de Moisés, como uma apropriada conclusão à vida desse grande homem de Deus, que é Moisés.
Não é de todo uma prática incomum alguém acrescer um obituário ao fim do trabalho de um grande homem. Isso é semelhante à prática de uma pessoa escrever um prefácio à obra de alguém. Então vou explicar isso aqui com mais exatidão. Ele está dizendo aqui que não é necessário concluir que Moisés não poderia ter escrito o seu próprio obituário. Está perfeitamente dentro do poder de Deus revelar o futuro com seus detalhes. Isso aqui ele está dizendo que pode ter sido aqui que o Deus hebreu mandou Moisés escrever seu próprio obituário de Moisés, não é? Antes de Moisés morrer. Moisés escreveu isso aqui antes de morrer, viu, gente? Por favor, não ria, não ria. Antes de Moisés morrer, Deus aqui pode ter dito: Moisés, escreve aí, rapaz. O dia que você vai morrer, vai, narra aí sua morte. Aí Moisés foi e começou a escrever. É o que diz aqui o Norman Geisler, né? Que Deus aí revelou a Moisés o futuro do próprio Moisés, o dia da morte dele. O Kennedy Litage, não fique vermelho de raiva aí. Não fique, não fique. Religião é isso aí. Muito bem, então vamos aqui. Aí continua o Norman Geisler. Não é irracional, veja aqui, hein? Ele diz: ora, fé religiosa é irracionalidade pura. Diz ele: não é irracional acreditar que o Espírito de Deus, através de Moisés, tenha redigido este capítulo final, que é a mesma coisa aqui, não é? Antes de morrer, Moisés narrou sua própria morte. Que loucura, gente. Isso aqui é caso de internação em um hospital psiquiátrico. Continua o Norman Geisler. Se considerarmos que este capítulo foi escrito por Moisés ou por Josué, o próprio Norman Geisler aqui já coloca outro escritor aqui, quando ele diz que Deuteronômio foi escrito por Moisés. Aqui ele já arranjou Josué numa hipótese, ou outra pessoa, Aparecido Bebedouro, quem sabe. Isso não implica que Moisés não tenha sido o autor do texto de Deuteronômio ou dos 4 primeiros livros do Pentateuco. Ele diz aqui que Josué pode ter escrito isso aqui, ou então outra pessoa, mas que isso não tira a autoria dos outros livros do próprio Deuteronômio e dos 4 outros livros de Moisés. Uma loucura geral, gente. Segundo, diz o Norman Geisler, é perfeitamente razoável admitirmos que alguém, talvez Josué, ele mesmo coloca aqui já outra pessoa escrevendo o último capítulo aqui de Deuteronômio. Que Josué, pode ter sido Josué que tenha acrescentado este capítulo final aos livros de Moisés como uma apropriada conclusão à vida desse grande homem de Deus. Como assim um prefácio, né? Que alguém faz. Quando uma pessoa escreve um prefácio, a pessoa escreve que a outra pessoa escreve sobre a obra de alguém e a vida de alguém, do escritor, não é? O prefácio. Então ele diz aqui que o Josué poderia estar fazendo aqui, em relação a Moisés, um prefácio. Então aqui, entrando a escrita de Josué. Gente, aí está mais uma explicação. Olha, sempre digo aqui que religião é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Apologética cristã, os cristãos dizem que é a defesa racional, veja, que loucura, é a defesa racional da fé cristã. Então estamos vendo aqui um livro de apologética cristã, e você vê os absurdos que eles escrevem. Por que isso? Porque é impossível defender crença religiosa. Crença religiosa é ilusão. Se você defende uma ilusão, você vai escorregar na banana, na casca de banana. Ninguém defende fé cristã, porque qualquer argumento em defesa de fé, seja ela cristã ou não, qualquer argumento em defesa de qualquer fé religiosa não é argumento, é apenas carne para encher linguiça, sem lógica, sem razão alguma. E é o que estou mostrando aqui nessa pequena série sobre o livro de apologética
de um monstro aí no mundo evangélico, o Norman Geisler, doutor em teologia, mestre em filosofia, famoso nos Estados Unidos e adorado por brasileiros aqui. Claro, no mundo evangélico e protestante. Cristãos fundamentalistas, gente, são cristãos evangélicos e protestantes. Os católicos não são fundamentalistas. Não são fundamentalistas. E depois eu vou fazer aqui, trazer uns para você ver. Não são fundamentalistas como os evangélicos e protestantes. Os católicos já veem a Bíblia ali, conhecem as lendas bíblicas. Só que, infelizmente, aqueles que estão à frente da Igreja Católica, mesmo conhecendo as lendas bíblicas, trabalham com elas, porque se não trabalharem, vai cair tudo, não segura, como vou mostrar aqui em vários vídeos. Então, o Papa Francisco, ele sabe que nunca houve Eva, que nunca houve Adão. Ele conhece a ingenuidade daquelas lendas. Conhece. Só que a Igreja Católica, padres, lamentavelmente, reportam-se a essas lendas e dessas lendas eles retiram suas doutrinas. E aí está o erro, a loucura deles. Pegam lendas bíblicas que eles sabem que são lendas e tiram suas doutrinas, que é o caso aí do pecado original, baseado numa lenda, que eles conhecem, que eles sabem que é lenda. Mas se eles forem falar isso abertamente, acabou-se tudo, acabou-se o cristianismo. Essa é a verdade. Então, mais um vídeo aí, e vamos agora terminar o vídeo com novamente o comentário de Richard Hoffman sobre essa série aqui do Norman Geisler. E você ouvirá os comentários de Richard Hoffman com imagens de praias aqui, lá no Ceará, no meu querido estado natal. Muito obrigado. Professor Eustáquio, o Senhor nem chegou ainda no Novo Testamento e seus vídeos só no Antigo vai ultrapassar o vídeo número 50 facilmente. Pois se as insanidades de um livro só, como a Bíblia já é uma galáxia, imagine 2 livros de insanidades. É um universo inteiro. Não quero nem ver a hora que o Senhor começar a descer a borduna na fase Novo Testamento desse Norman Geisler. Na verdade, estou louco para ver. Professor Eustáquio, o melhor presente que o Senhor ganhou em toda a história do seu canal, sem sombra de dúvidas, foi o Gilberto Santos cruzar o seu caminho. E esse livro do Norman Geisler é para o Senhor a galinha dos ovos de ouro. É até covardia. Professor Eustáquio, essa sua série já entrou para a história da humanidade. Sério. Não estou viajando na maionese, não. Esta sua série não tem paralelo no YouTube. Continue caprichando, amigo, pois esta série será usada futuramente nas universidades, com certeza. Eu tenho orgulho de estar participando desse momento histórico. Um abraço, amigo. Comentários de Richard Hoffman.